Isaías 41, verso 10 diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. A paz do Senhor a todos os irmãos. Aqui é a irmã Daiane. Irmãos, eu quero compartilhar uma experiência que eu tive com Deus muito forte. Mas tudo começou, irmãos, quando eu terminei uma campanha de 30 dias de jejum e oração. Quando eu terminei essa campanha de 30 dias de jejum, passado então alguns dias, nós estávamos voltando para casa, já era de noite. Estávamos chegando em casa de carro quando meu marido foi fazer uma rotatória, só que de repente, do nada, surgiu um cavalo correndo na nossa direção. Só deu tempo do meu marido tirar um pouco do carro, mas mesmo assim o cavalo bateu de frente com o carro, mas graças a Deus ninguém se machucou. Só o carro que deu uma amassada. E então, passado 3 dias depois disso, novamente meu marido estava trabalhando e ele estava voltando de viagem de carro e então ele sofreu um acidente. Mas graças a Deus ele não se feriu, só o carro que estragou. E então, na semana seguinte que se entrou, eu já comecei a ficar com muitas dores. Comecei a ficar com muita dor de garganta. Doía tanto a garganta aqui na região do pescoço que até os dentes doía. E eu não conseguia nem comer direito, de tanta dor que eu tinha na garganta. E foi uma semana muito pesada. E eu sofrendo muitas pressões espirituais, pressões em todas as áreas. E pessoas se levantando, e pessoas se caluniando, e pressões de todas as partes. E foi uma semana muito difícil. E então, passado esses dias, eu estava então, um belo dia, terminando o almoço aqui em casa, quando então eu comecei a sentir um calor sobre as minhas costas, queimando as minhas costas. Se você já ficou debaixo do sol, imagine o sol do meio-dia. Quando você fica debaixo do sol do meio-dia, o calor é tão quente que chega a queimar a pele. E eu comecei a sentir esse calor queimando as minhas costas, e eu estava ali terminando o almoço, e eu senti aquele calor queimando, mas queimando muito forte as minhas costas. E eu comecei então a falar com Deus, dizendo: Deus, o que é isso? Que calor é esse? O que é isso que está acontecendo? Então Deus falou comigo: eu estou te curando. Eu sou o Deus que cura e estou te curando. E eu fiquei sem entender. E eu disse: mas Deus, está doendo a garganta. Por que eu estou sentindo então as costas queimar, sendo que o que está doendo é a garganta? Então Deus me falou 3 versículos. Então rapidamente eu abri a Bíblia e comecei a ler os 3 versículos que Deus me falou. E um dos versículos dizia assim: eu os destruirei. O segundo versículo dizia assim: eu os aniquilarei. E o terceiro versículo dizia: eu sou Deus que vou destruí-los. E eu terminei de ler aqueles versículos e eu fiquei sem entender o que estava acontecendo. Deus, o que está acontecendo? Então Deus me disse que bruxos se levantaram para te destruir, para destruir a sua família. Eles se levantaram, eles fizeram rituais muito fortes e eles lançaram um ataque de bruxaria muito forte sobre você. Eles lançaram um ataque de bruxaria muito forte sobre você. Só que por você estar orando e jejuando, você sentiu bem pouco esse ataque. E eles, então, por fazerem isso, eles passaram do limite, porque eu já tinha mandado um anjo avisando eles para eles pararem, mas eles passaram do limite. Por isso eu sou Deus e eu os destruirei e eu os aniquilarei, porque eles passaram do limite. E agora eu estou te curando. Eu estou te curando deste ataque espiritual. Eu estou curando você agora e estou renovando as suas forças. E então eu senti aquela quentura por todo o meu corpo. E conforme aquele calor ia diminuindo, as dores também. E quando o calor cessou, todas as dores que eu sentia sumiu também. E Deus, irmãos, me curou.
E naquele momento eu pude entender que Deus guarda, que Deus protege os seus filhos. Aleluia, louvado seja o Senhor. E eu comecei a glorificar a Deus. E durante esses dias, irmãos, de pressões, desses dias que eu acabei de relatar para você, foi dias difíceis. Mas durante esses dias que eu passei, eu tive duas revelações muito fortes da parte de Deus. A primeira revelação da parte de Deus eu já compartilhei aqui no canal, sobre o Leviatã, sobre as pirâmides, sobre os livros espirituais do céu. Essa foi uma das experiências que eu tive com Deus. E a outra experiência que eu vou relatar agora. E eu estava orando no meu quarto e falando com Deus em oração. De repente, eu orando, com os olhos fechados, eu comecei a ver uma luz muito forte, muito forte. E eu comecei a dizer, o que é isso? Então, o Espírito Santo me disse, é Deus. E eu comecei então a ver aquela luz muito forte, com os olhos fechados eu conseguia ver, mas eu via pelos olhos espirituais, e eu estava ali ajoelhada orando e falando com Deus. E o Espírito Santo começou a me falar que Deus se manifesta de 3 formas. A primeira forma que Deus se manifesta é a semelhança do homem. Por isso que Deus disse assim, olha, façamos o homem nossa imagem e semelhança. A primeira forma que Deus se manifesta é a forma que nós conhecemos a Deus, como homem. É a forma que Deus se manifesta, mas tem uma segunda forma, que apenas os anjos conhecem essa segunda forma de Deus, que é uma forma muito poderosa. E somente os anjos conhecem essa segunda forma de Deus. E Deus também tem uma terceira forma, só que essa terceira forma, poucas vezes Deus se manifestou dessa terceira forma, porque é a forma do Deus Todo-Poderoso. E quando Deus se manifesta na terceira forma, um poder tão grande, mas tão grande, emana de Deus, que causa uma grande destruição em tudo que está à sua volta. Então, pouquíssimas vezes o Espírito Santo me disse que Deus se manifestou da terceira forma. Normalmente Deus se manifesta na primeira e na segunda forma. Na primeira forma ele se manifesta como Deus para a humanidade. Só que a segunda forma ele se manifesta para os anjos. E lembrando de uma coisa, que na segunda forma Deus não tem uma forma específica. Por quê? Porque Deus é espírito e mora no mundo espiritual. Na segunda forma Deus se manifesta de uma forma totalmente diferente da forma que a gente imagina, porque a gente normalmente imagina Deus como um homem, como um ser humano como nós. Não como um ser humano assim, limitado, mas assim, na forma de um homem. A gente imagina Deus na forma de um homem, porque Deus disse, né, façamos um homem à nossa imagem e semelhança. Então a gente imagina Deus nessa forma. Mas a segunda forma de Deus, que Deus costuma se manifestar mais e que os anjos contemplam, é uma forma que não tem forma. É até difícil descrever em palavras humanas e em poder entender e compreender com a nossa mente limitada quão poderoso é o nosso Deus. Na segunda forma, Deus não tem forma. E então o Espírito Santo começou a falar comigo. Eu vou te mostrar um pouco da primeira e da segunda manifestação de Deus. Mas porém, eu vou entrar na sua frente. Eu vou ficar na sua frente como um filtro. E vou filtrar a glória de Deus. E foi isso que aconteceu. Eu estava ali orando. E os meus olhos espirituais então se abriram e eu comecei a ver uma luz muito forte. E o Espírito Santo então entrou na minha frente. E então aquela luz foi ficando tão forte, tão forte. Como eu disse, a segunda manifestação de Deus não tem uma forma. E eu via uma luz muito forte que saía raios, que era muito poderosa, era uma luz muito forte que eu não sei nem descrever, totalmente diferente dessas luzes que a gente vê, muito mais poderosa que os raios do sol. E eu então ali comecei vendo aquela luz muito forte, e o Espírito Santo, lembra, ele estava na minha frente filtrando, e eu estava ali de joelho, vendo, tendo aquela visão espiritual, só que eu conseguia sentir no meu corpo. O tempo inteiro eu tinha plena consciência de tudo que estava acontecendo comigo, de tudo que estava acontecendo à minha volta, e aquela luz começou a
muito forte. Tão forte que quando aquela luz começou a tocar em mim, e eu comecei a sentir no meu corpo, ajoelhada ali, eu comecei a sentir como se várias pontadas, como se fosse várias agulhadas por todo o meu corpo. Eletricidade começou a tocar dentro, a me tocar, a me queimar. E aquela luz, conforme aquela luz ia aumentando, ia ficando forte, eletricidade saía daquela luz e perfurava o meu corpo. E eu sentia várias agulhadas pelo corpo inteiro, e era muito forte, era muito poderosa. E eu comecei a falar: Espírito Santo, eu não aguento mais, eu acho que vou morrer se isso continuar. Mas foi questão, irmãos, de segundos. Eu contemplei um pouco da glória de Deus e eu vi como é tremenda, e aquela experiência me marcou profundamente. Me marcou profundamente, porque enquanto eu estava tendo a visão espiritual, eu estava sentindo tudo no meu corpo físico. Irmãos, é até difícil de descrever essas experiências espirituais. E depois daquela experiência eu pude entender uma coisa: que tudo, irmãos, que tudo, exatamente tudo, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Por mais que a gente não entenda, por mais que às vezes a gente não compreenda o mover e o agir de Deus, saiba que Deus está cuidando de tudo. Deus está no controle de tudo. Irmãos, entenda uma coisa: que aquilo que muitas vezes cansa você não cansa Deus. Aquilo que desanima você não desanima Deus. Por quê? Porque Deus é soberano por natureza. Nós precisamos apenas confiar em Deus. Por mais que as coisas não aconteçam da forma que a gente quer, por mais que as coisas não aconteçam da maneira com que a gente quer que aconteça, saiba que Deus está no controle de tudo. Não podemos nos entristecer, não podemos parar, não podemos ficar frustrados como aqueles 2 discípulos que saíram de Jerusalém e estavam indo a caminho de Emaús. Eles saem de Jerusalém tristes, eles saem de Jerusalém frustrados. Por quê? Porque não aconteceu do jeito que eles queriam que acontecesse. E eles então estavam andando no caminho tristes. Então Jesus se aproxima deles, mas eles não reconhecem a Jesus. Eles não percebem que é Jesus que se aproxima deles, e eles estavam tão tristes. E Jesus chega perto deles e diz: por que vocês estão tão tristes? E eles então olham para Jesus, não reconhecem Jesus e diz assim: você não sabe o que aconteceu? Aquele que a gente achou que era o Messias, aquele tal de Jesus de Nazaré, que nós achávamos que era ele era o Messias, ele morreu, mas nós achávamos que era ele, por isso que nós estamos tristes. Então eles olham para Jesus e dizem assim: aonde é que você estava? Aonde é que você estava que você não sabe dessas coisas? Em Jerusalém só se fala sobre isso. Naquele momento Jesus ficou em silêncio. Mas se fosse eu diria: eu estava na cruz. Eu estava na cruz. Mas eles não conseguiam ver que era Jesus que estava ali. Então eles continuam falando. E em certo ponto Jesus diz assim: Nércios, vocês não leram na Escritura que era necessário que o Filho do Homem sofresse, morresse, mas ao 3º dia ressuscitasse? Mas eles não entenderam, eles não compreenderam isso. E eles continuaram andando em Jesus com eles. E eles chamam então Jesus para entrar na casa junto com eles, e Jesus entra com eles. E a Bíblia diz que quando Jesus pega o pão na mão e dá graças, os olhos deles se abrem. Não apenas os olhos físicos, mas os olhos espirituais também. E eles veem Jesus, eles contemplam Jesus, e Jesus desaparece bem na frente deles. Então um olha para o outro assustado e diz assim: nossa, era por isso que o nosso coração queimava. Era por isso que o nosso coração ardia quando ele falava conosco. Ei, irmão, esse é o problema dessa geração. Tem dificuldade de ver Jesus, tem dificuldade de ouvir Jesus, mas a minha oração nessa última hora é que Deus venha abrir os olhos espirituais, venha abrir os ouvidos espirituais, para que você possa ver, para que você possa ouvir Jesus. Aleluia. Ei, irmão, nessa última hora vamos ter fé, vamos exercitar mais a nossa fé. Por quê? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a prova das que se esperam. Aleluia. Nessa última hora, irmãos, vamos nos relacionar de verdade com Deus.
Vamos buscar Deus, vamos ter fé em Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, vamos exercitar a fé, vamos buscar Deus de todo o coração, porque a Bíblia diz: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o coração. E eu termino dizendo: ei, não temas. Não temas, porque eu sou contigo. Sou eu que te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Apenas não temas, porque Deus está trabalhando. Deus está trabalhando por você e pela sua casa, pela sua família. Amém? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.